Fala Vets! Nesse primeiro vídeo iremos abordar os princípios da sutura e através de 4 pontos-chave ajudar a você a realizar qualquer sutura de modo perfeito e seguro. Ao final desse vídeo iremos demonstrar tudo o que foi conversado anteriormente através da confecção de uma série de pontos simples interrompidos ou separados. Bora começar? Sejam bem-vindos ao canal da Surgery for Vets. Meu nome é Rafael e bora iniciar. Antes que a gente possa abordar os 4 pontos-chave fundamentais para uma sutura perfeita e segura, é importante que a gente entenda os seus conceitos básicos. E quais são eles? Vocês já pararam para pensar sobre o que é uma sutura e qual é a sua função, seu objetivo? Uma sutura nada mais é do que um procedimento que envolve a utilização de fios ou grampos cirúrgicos para a aproximação dos bordos de uma ferida, geralmente para fechá-la. E qual a importância de fazermos essa sutura? Ao aproximarmos os bordos de uma ferida, facilitamos o seu processo de reparo e cicatrização, minimizando assim a formação de fibrose e de cicatrizes. Além disso, ao aproximarmos e facilitarmos esse processo de recuperação, diminuímos a chance de infecção e complicações pós-operatórias. Isso é ou não é importante para os nossos pacientes? Agora que vocês entenderam o que é uma sutura, qual é a sua funcionalidade, o seu objetivo, vamos para os 4 pontos-chave, os 4 pontos fundamentais para que você consiga fazer uma sutura perfeita e segura, tendo uma maior chance de sucesso. Você já ouviu falar no seguinte ditado: em casa de ferreiro o espeto é de pau? Pois é, isso está errado. Em casa de cirurgião os instrumentais são cirúrgicos. Então, para que a gente consiga fazer uma sutura perfeita e adequada, é importante que a gente utilize os instrumentos adequados. E quais são eles? Podemos utilizar um porta-agulhas, seja ele um Mayo Rigger ou um Olsen Rigger, que possui a tesoura. Além disso, iremos precisar de uma pinça de dissecção, seja ela dente de rato ou anatômica, e também de uma tesoura cirúrgica. Não utilizem a tesoura de maio e muito menos a Medicine Ball para cortar fios cirúrgicos. Elas não foram feitas para isso, você vai estragar o seu material. Cada instrumental, seja uma pinça, uma tesoura, um porta-agulhas, tem a sua funcionalidade. Se você quiser saber mais sobre cada um deles, como identificar as suas funções, eu recomendo que vocês acessem o nosso site, vai estar no link da descrição, para saber mais. Lá abordamos cada tipo de instrumental e sua funcionalidade. Perfeito? Além desses materiais que citamos anteriormente, outros que são fundamentais são a agulha e o tipo de fio cirúrgico. Nesse vídeo não iremos abordar sobre esses tópicos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas caso vocês tenham interesse, queiram saber mais sobre os tipos de agulhas que existem, quando a gente utiliza uma ou outra e os tipos de fios, deixem uma mensagem aqui no comentário desse vídeo para a gente saber que são tópicos, são temas que interessam a vocês. Se tiver uma demanda muito grande, a gente vai pensar em produzir um vídeo a respeito para dar o máximo de informações possíveis a respeito desses temas. Combinado? O segundo ponto-chave é entender o objetivo da sua sutura, ou seja, é compreender as vantagens e desvantagens de cada padrão de sutura e se essas características se adequam àquela ferida e àquele paciente. Portanto, é fundamental que a gente saiba classificar a sua sutura em se ela é separada ou contínua e também quanto ao efeito que ela vai gerar no bordo, se é de aposição, inversão, reversão ou sobreposição. Pensando nos padrões interrompidos, eles têm como vantagem permitir uma drenagem de estruturas mais profundas, o que torna interessante para feridas que sejam muito secretivas, ou purulentas ou supurativas. Os pontos são independentes entre si, o que torna a sutura mais segura, e são menos isquêmicos, o que facilita o processo de reparo. Por outro lado,
elas têm como desvantagens um maior tempo para ser realizadas, o que pode ser crucial em pacientes mais críticos, mais instáveis. Além disso, a gente deixa mais material no paciente, justamente por precisar fazer um nó em cada ponto, e isso pode gerar uma reação inflamatória um pouquinho maior do que nas suturas contínuas, onde a gente utiliza menos material. Se a gente fizer um comparativo entre padrões interrompidos e contínuos, iremos ver que as vantagens dos padrões interrompidos são as desvantagens dos contínuos, enquanto que as desvantagens dos padrões interrompidos são as vantagens dos padrões contínuos. Portanto, os últimos, os padrões contínuos, são mais rápidos, mais econômicos, geram uma reação inflamatória menor, são mais selantes, eles geram uma vedação maior, porém são menos seguros e mais isquêmicos do que os interrompidos. Já em relação ao efeito gerado no bordo da ferida, as suturas podem ser classificadas em suturas de aposição, onde ocorre o confrontamento, o encontro de uma margem com a outra, o que facilita o processo de cicatrização. Podem ser classificadas como invaginantes, quando os bordos são jogados para dentro, evaginantes, quando são jogados para fora de uma víscera, e também de sobreposição, quando um bordo fica sobre o outro. As principais suturas utilizadas são as de aposição, justamente por facilitar o processo de reparo, de cicatrização tecidual, e as invaginantes, que têm uma boa capacidade de fazer um selamento, uma vedação bastante interessante, sendo bastante utilizadas em órgãos que a gente se preocupa com o extravasamento do seu conteúdo, como o estômago e bexiga. Já as suturas de evaginação ou de sobreposição são pouco utilizadas. Caso vocês tenham dúvidas sobre os diferentes padrões de sutura e suas classificações, deixem uma mensagem no comentário que a gente pode criar um vídeo a respeito posteriormente. Combinado? Para ilustrar a importância desse conhecimento, vamos pensar no caso da pele. A pele, a gente vai buscar utilizar um padrão de aposição, justamente para facilitar, acelerar esse processo de reparo. A gente não vai se preocupar com extravasamento de nada, então um padrão de invaginação não é interessante, sobreposição também, o que vai retardar, vai atrapalhar o processo de cicatrização. Os padrões evaginantes podem ser utilizados e combinados, se tendo alguns cuidados, ok? E quanto a ele ser padrões de suturas interrompidos ou contínuos, tanto faz. A gente pode pensar em questão do paciente, em como que ele está de estado hemodinâmico, se ele está estável ou instável, ok? Mas tanto faz a gente utilizar um padrão de sutura interrompido ou contínuo e geralmente de aposição, combinado? Quando falamos em cuidados essenciais, podemos dividir esse tópico em 5 pontos. O primeiro deles é saber se uma ferida deve ou não ser suturada. Nós geralmente suturamos as feridas que são limpas ou que são cirúrgicas, justamente porque a gente não tem nenhum grau de contaminação. Já as feridas consideradas limpas contaminadas, de até 12, no máximo 24 horas de existência, se a gente fizer a higienização correta, ou seja, desbridamento, limpeza, tudo certinho, a gente pode considerar o fechamento através de uma sutura. Já em questão das contraindicações, quando que a gente não deve suturar uma ferida? Quando elas forem muito contaminadas, tiverem a presença de uma infecção ativa, tiverem a presença de corpos estranhos ou então de tecidos desvitalizados. Outro ponto de atenção é a quantidade mínima de seminós que cada padrão de sutura exige. O mínimo do mínimo são 3, mas devemos considerar pelo menos de 4 a 5 seminós. Por que isso? O primeiro seminó vai servir para aproximar os bordos da ferida. O segundo vai definir a tensão e vai manter a aproximação desejada no primeiro seminó. O terceiro, quarto, quinto vão ser seminós de segurança, para impedir que eles se desfaçam, fazendo com que a gente perca essa aproximação gerada ou desejada. Quando a gente utiliza padrões de suturas menos seguros, por exemplo, os contínuos, ou utiliza o fio que seja mais deslizante, não tenha tanto atrito, a gente acaba fazendo com que tenha uma menor segurança no nó como um todo. Por isso a gente exige uma maior quantidade de seminós,
podendo ser até 7 seminós se utilizarmos um padrão contínuo com um fio que seja deslizante, como o nylon, por exemplo. O terceiro ponto é a utilização de nós verdadeiros, também conhecidos como nós quadrados, ou a utilização de um nó de cirurgião que seja verdadeiro também. Quando fazemos nós falsos, o encaixe, o aperto entre cada seminó não fica tão bom, tá? Então ele tende a se desfazer, o que gera uma maior insegurança em relação ao nó como um todo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os tipos de nós que existem, como a gente confecciona eles, tanto de modo manual, com as nossas mãos, ou instrumental, com utilização de porta-agulhas, deixe nos comentários para a gente poder ver que é um tema importante e, se possível, a gente cria um vídeo a respeito disso, ok? Outro cuidado que devemos ter é em relação à escolha do local de ancoragem que fazemos com o nosso fio. Quanto mais próximo da ferida, maior a inflamação, ou seja, aquele tecido está mais frágil. Por isso, devemos respeitar uma distância mínima de pelo menos 3, o ideal é que seja 5 milímetros, ou 0,5 centímetros de distância do bordo da ferida, justamente para a gente ancorar a nossa sutura numa região, em um tecido mais firme, ok? Se estivermos trabalhando com vísceras ou órgãos, então devemos sempre envolver a camada mais resistente desse tecido, garantindo assim uma segurança na nossa sutura, evitando a deiscência. E o último ponto de atenção em relação aos cuidados essenciais é, uma vez terminado o nó, como que a gente vai fazer o corte do fio de sutura. Devemos deixar pelo menos de 3 a 5 milímetros de distância de fio em relação ao nó. Por que a gente não pode cortar muito rente ao nó em si? Se a gente corta muito rente, o que acontece? Esse nó, para ele deslizar e se desfazer, é muito grande, a chance disso acontecer. Portanto, devemos dar uma distância um pouquinho maior, justamente para que ele consiga, caso ele afrouxe, ter ainda o seu formato, para que esse seminó não se desfaça. Por isso é importante da gente utilizar aquela quantidade mínima de seminós, pelo menos de 4 a 5, e que a gente corte os nós com uma distância mínima de 5 milímetros. O quarto e último ponto-chave é a utilização dos treinamentos orientados, que nada mais são do que uma atividade supervisionada por alguém com mais experiência e prática do que você. Isso vai fazer com que você tenha um crescimento, um desenvolvimento mais acelerado em questão de habilidades motoras, segurança, então você vai saber o que vai estar fazendo do modo correto e de modo adequado, uma sutura segura, uma sutura perfeita. Isso tudo através de dicas, feedbacks e orientações que a pessoa mais experiente vai passar para vocês. Agora que você já aprendeu sobre os princípios da sutura e os 4 pontos-chave para uma sutura perfeita e segura, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative os sininhos das notificações. Muito obrigado e bora ver como realizar uma sutura em ponto simples separado de modo perfeito. Por ser destro, eu manuseio com a minha mão não dominante, a mão esquerda, a pinça de dissecção, nesse caso a pinça dente de rato, e com a mão dominante, minha mão direita, eu manuseio o porta-agulhas. Nesse momento, nós estimamos a distância do bordo da ferida que queremos ancorar nossa sutura. Nesse caso, daremos uma distância de mais ou menos meio centímetro, ou seja, 5 milímetros de distância do bordo da ferida. Repetimos o mesmo procedimento do outro lado, respeitando uma distância de mais ou menos meio centímetro de distância do bordo da ferida. Em algumas situações, é possível atravessar com a agulha de um bordo da ferida a outro diretamente, sem que se saia no meio dela. Porém, isso gera maiores riscos, inclusive de causar uma lesão no tecido ancorado, predispondo à deiscência. Nossa recomendação é que você ancore a sutura em um bordo, saia completamente com a agulha pela ferida e aí sim ancore a sutura no outro bordo, facilitando para que o ponto seja simétrico e bem distribuído.
Com o porta-agulha entre os dois fios, realizamos 2 voltas ao redor dele com o fio que tem a agulha. Após dar as 2 voltas, pegamos com o porta-agulha a outra ponta livre do fio. Ao mesmo tempo que puxamos o fio preso ao porta-agulha por dentro das 2 voltas dadas anteriormente, invertemos o posicionamento das mãos. Note que nesse caso, a minha mão segurando o fio se encontra na parte inferior do vídeo, portanto, ao final dessa etapa, ela deve ir para a parte superior, enquanto o porta-agulha se encontra na metade superior e vem para a inferior, formando assim o seminó duplo. Nesse caso, como estamos utilizando o padrão simples separado para suturar uma pele, o nosso objetivo é gerar a posição dos bordos da ferida sem que tenha uma tensão excessiva. Portanto, ao encostar um bordo da ferida ao outro, podemos parar de tracionar o fio de sutura. Se utilizarmos esse padrão de sutura para selar ou vedar uma estrutura, poderíamos aplicar um pouquinho mais de tensão para garantir assim um bom selamento ou uma boa vedação. Para a confecção do segundo seminó, realizamos praticamente as mesmas etapas anteriores. Posicionamos o porta-agulha entre os dois fios, damos uma volta ao redor dele com o fio com a agulha, seguramos então o outro pedaço do fio com o porta-agulha e então invertemos as nossas mãos, puxando o fio preso ao porta-agulha por dentro da volta dada anteriormente. Para conseguirmos apertar os 2 seminós sem tensionar excessivamente os bordos da ferida, devemos elevar, lateralizar e tracionar sutilmente o fio de sutura. Desse modo, já direcionamos o nó formado para fora da linha de incisão e mantemos a tensão desejada ao confeccionar o primeiro seminó. Para a realização dos seminós subsequentes, realizamos os mesmos passos anteriores, tendo cuidado de deixar o porta-agulha sempre no meio dos 2 fios e, ao final de cada seminó, invertermos o posicionamento das mãos. Esses cuidados garantem que estamos confeccionando nós quadrados, ou também conhecidos como nós verdadeiros. A quantidade mínima de seminó aceitável é 3, mas idealmente devemos confeccionar pelo menos de 4 a 5 seminós, levando em consideração o padrão de sutura e o tipo de fio cirúrgico utilizados. Por fim, realizamos o corte do fio de sutura, deixando pelo menos de 3 a 5 mm de comprimento do cabo. Agora que você aprendeu o passo a passo para confeccionar o ponto simples interrompido ou separado e os cuidados que devemos ter, deixaremos o vídeo seguir sem interrupções. Apenas no final deixaremos as últimas considerações. Tenha um bom proveito.
Note que mesmo afastando os bordos da ferida, por mais que a sutura não tenha ficado apertada, os bordos eles se mantêm aproximados. Esse é o nosso objetivo ao suturar uma pele, gerar a posição sem ter uma tensão excessiva. Fala Vets! Para resumir esse nosso primeiro vídeo, nós conversamos sobre o que é uma sutura, qual o nosso objetivo ao realizá-la, conversamos sobre os 4 pontos-chave, os 4 conceitos essenciais para confeccionar uma sutura perfeita e segura. Dentre eles, conversamos sobre a questão dos instrumentais, também do conhecimento profundo sobre um determinado padrão de sutura para saber se ele é adequado ou não para aquele tipo de tecido, para aquele paciente, para aquela situação. Além disso, conversamos sobre os cuidados essenciais que estão envolvidos para confeccionar a sutura em si e também da importância da prática supervisionada para que você tenha um crescimento ainda mais acelerado. Além disso, no final nós mostramos como confeccionar um ponto simples separado de modo perfeito. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês a crescerem um pouquinho mais. Se vocês acharam interessante, já compartilhem com seus amigos, para que eles possam crescer junto com vocês. E também agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até!